até antes, né, de começar a pegar as opiniões de vocês, eu me lembro, esse Vila me lembra muito aquele Vila dos anos 90, sabe? Final dos anos 90, é que ele ia muito bem no Serra Dourada, mas não podia pegar um ônibus. Pegava um ônibus, a hora que ele cruzava o Paranaíba, que o pessoal falava, eu lembro que o Vila chegou a ficar 2 anos sem ganhar um jogo fora de casa na Série B. Era assim, era aquelas coisas mais absurdas, jogos igual esse de ontem, que o Vila tomou o gol aos 48, eles aconteciam assim, 2 vezes por mês, com o Vila jogando aqui fora de Goiânia, né? Então esse Vila me lembra aquele. Mas e para você, Charlie, o início do Vila? Né? O Vila está ali no meio da tabela, né? Está ali na dobra da tabela, vamos dizer assim. Esse início do Vila, ele é dentro do que você imaginava, ele é acima, ele é abaixo, e é um time que tem condições de, quem sabe, talvez brigar pelo acesso. Como você vê esse início do Vila na Série B? Eu acho que antes o torcedor do Vila tem que ter algo assim bem definido. Separar o que aconteceu na Copa Verde com a realidade do time no Campeonato Brasileiro da Série B, né? Não eram todos os jogadores do elenco que podiam jogar a Copa Verde. Veio essa tragédia que foi o 6-0 lá, e depois o Vila teve uma sequência de erros entre um jogo e outro, de tomadas de decisões. O Vila parece que entrou em parafuso a diretoria, e aí veio 4-0 e aconteceu tudo que aconteceu. Mas o time do Campeonato Brasileiro, da Série B, faz uma campanha razoável. E a maioria das campanhas do Vila na história da Série B foram campanhas razoáveis. De meio de tabela, de permanência, né? Houve momentos que caiu, houve momentos que flertou com o acesso. Ano passado foi a mais próxima, né? Apesar do Vila ter já terminado melhor posicionado na Série B, mas ele nunca chegou numa última rodada, dependendo das próprias forças, contra o Lanterna, né? Contra o pior time do campeonato, jogando no estádio onde ele tinha a maior torcida, mesmo lá em Natal, né? Ficou para a história aí, sem dúvida, essa situação. Mas eu vejo que o time do Vila está numa posição que é a posição dele na Série B, Juliette. Eu vejo que o elenco do Vila, ele é isso, é nona posição, oitava, sétima, vai ganhar, talvez encoste, mas não vai conseguir ter uma sequência. Tem problemas defensivos sérios, o Vila Nova, né? Então eu não vejo o Vila assim com um time para brigar nesse primeiro momento, sabe? A gente olha para a tabela, está inclusive tendo um jogo agora, o Botafogo de Ribeirão Preto está surpreendendo o Santos, vencendo por 1-0, por 2-1, fez 2-0, o Santos descontou, e o Operário de Ponta Grossa está vencendo o Amazonas por 1-0. E o Vila está ali na metade da tabela, na 10ª posição, 45% de aproveitamento. Eu vejo esses times aqui, Goiás, Avaí, Santos, América Mineiro, Ceará, Sport, esses 6 times aqui, e a gente vê o Curitiba com camisa, com dinheiro, talvez faça alguma coisa ali na janela, tenha mais armas na janela do que os outros times, são esses 6, 7 times que vão brigar para mim pelo acesso para a Série B. E eu vejo o Vila ali estacionado na metade da tabela. Bom, João, você acha que essa Copa Verde, né, ela teve impactos, né? Eu vi um Vila contra o Brusque, parece que o Vila estava deprimido, né, de ressaca. Assim, a atuação ontem eu já até achei melhor. Achei um Vila, parece que ontem ele já estava mais com essa situação mais esquecida. Vila, quando ele estreia, eu falo o seguinte, porque a participação do Vila até agora na Copa na Série B, ela veio muito depois de impactos. O Vila perdeu a final do Goiás, estreia ele faz o jogo contra o Cuiabá, depois estreia na Série B. Aí depois ele perde o jogo da volta lá para o Cuiabá, mas se classificou. Aí perde o jogo de ida, perde o jogo com o Paysandu de volta. Até agora o Vila está jogando a Série B pós-dramas, né? Vamos dizer assim. Acho que quando passar essa sequência, porque o Vila não vai jogar mais por outras, felizmente, né? Porque até agora as outras competições trouxeram grandes dissabores para o Vila. Você pensa que esse time pode crescer? Ou ele já está no teto dele? Você me dá uma manchete aí, Gerlese. Para mim, o Vila está de ressaca. Mas não é só agora, não é por causa da Copa Verde. O Vila vive uma temporada de ressaca. Eu estava até, antes de você entrar, eu estava até pensando assim, o sentimento que eu tenho é esse, que o Vila não conseguiu superar
100% o que aconteceu no fim do ano passado, entrou para essa nova temporada tentando fazer ajustes, mas é perceptível que o Vila está de ressaca, o torcedor está de ressaca. Eu lembro muito, às vezes a gente saía na noite aí no sábado e no domingo tinha que fazer jogo do Goianão lá no JK, né, naquele calor de Itumbiara, e de ressaca. Então, assim, seu rendimento não consegue ser o mesmo. O Vila E a parece Paula nem ia, né, João? A Paula que que deveria ir, ela não ia, apesar de ser a cidade dela. mandava os peões. E aí, a minha percepção é que o Vila Nova nessa temporada não está conseguindo desenvolver, sabe? Assim, quando você claramente não consegue desenvolver, o time conseguiu chegar, né, no Goianão, conseguiu chegar na Copa Verde, tem sido um time de chegada, né, mas não tem conseguido concluir de forma exitosa essas chegadas dele. E eu percebo que isso tem feito com que o time fique meio assim, sem graça, sabe? Sem sal. Traumatizado, né? Mas assim, aquela energia que a gente percebia muitas vezes no Vila, até do ano passado, a gente não eu não consigo perceber agora, e acho que é natural isso também acontecer, porque a diretoria do ano passado para cá é a mesma, e a diretoria, a torcedor às vezes acha que não influencia, mas o sentimento das pessoas que estão comandando, ela influencia diretamente nos comandados, assim, isso é em qualquer âmbito. Então, assim, é o que eu percebo, que eles ainda não conseguiram se reerguer, renovar as forças para tentar brigar. Só que a Série B é aquele negócio, né? É loucura. Se você chegar na 30ª rodada dentro do G8, você está na briga pelo acesso. Então, para mim, o Vila tem que ir curando e cicatrizando essas feridas aí, tentando pontuar ao máximo e chegar na 30ª rodada ali dentro do G8. E aí, dali para frente, você tentar uma arrancada final. Porque a gente viu que o Vila tentar sustentar uma vantagem nos últimos anos aí foi fracasso total, né? Talvez se mudar agora a chegada, o Vila pode surpreender, mas isso seria uma surpresa, porque vocês listaram muito bem aí quem são os favoritos, e os times que estão na ponta hoje da tabela realmente são os que devem brigar com mais força até o final. Você tá me lembrando, a gente tinha um time lá no Balneário, João, nosso time era muito esforçado, sabe? E só. Aí tinha time, assim, às vezes a gente ia jogar contra eles, melhores do que os nossos, a gente falava assim, a gente podia tanto fazer um gol aos 40 do segundo tempo, porque se a gente fizer aos 30, às vezes eles viram, sabe? Então, se a gente fazer aos 40, já tá acabando, aí quem sabe dá para ganhar. No máximo eles empatam, né? No máximo eles empatam, que a gente enrola, cai aqui no chão, tudo, eles empatou, a gente demora para soltar a bola no chão, o juiz acaba porque tem que ter outro jogo depois, né? Porque o Márcio Porvinha tava lá na beirada do campo, tem que andar rápido, não pode dar muito acréscimo, não, são 3 jogos ainda, tal. E você, André, você vê esse time traumatizado do Vila também? Ou para você a questão do Vila é só técnica? A questão do Vila, para mim, é técnica. Só antes, André. E o gramado aguentava tanto jogo, Gergueiro? Não, lá não tinha gramado, não. A grande vantagem do terrão, o futebol de campo jamais vai superar. No terrão, ninguém simula falta, Charles. Apanha em pé o ninguém que dá. Se joga. Quando cai é porque não deu conta mesmo parar em pé. Porque assim, ó, se cai ali no cascalho, na terra batida. Então o cara tá chutando o outro por trás e ele tá lá, enfincado os pés no chão igual uma árvore. Agora no futebol profissional na grama é bom demais, né? Isso é sensacional. Para mim o problema é técnico. Se você for olhar no geral, o Vila Nova chegou na final do Campeonato Goiano, talvez não se esperava isso. Ele perdeu para o Atlético, ele perdeu para um time melhor do que ele. E olha que foi ao lado da Aparecidense, né? Time que conseguiu vencer o Atlético no Campeonato Goiano, na primeira fase. O que destoou foi a final da Copa Verde, porque passou pelo Goiás e passou pelo Cuiabá. Chegou na final. E aí destoou, pegou um Paysandu que não tinha vencido e ainda não venceu ninguém na Série B. Não se esperava que fosse aquela diferença de um time para o outro naquela final. Foi um negócio assim totalmente surreal. O Vila entrou totalmente despreparado para aquela final,
tomou uma sacolada lá, aí depois a diretoria enfraqueceu o time, para o jogo de volta aqui tomou outra sacolada. Uma coisa horrorosa. E no Campeonato Brasileiro da Série B, está no meio da tabela, uma posição normal para o Vila. E o Vila poderia estar melhor se alguns jogadores contratados eles tivessem rendido um pouquinho mais. Ninguém imaginava que o Fernandão fosse ser um jogador tão inoperante que foi com a camisa do Vila Nova. Se esperava muito mais do Anderson Conceição. Puxa vida, jogou no Vasco, jogador experiente. 3 Não foi o que acessos, né, esperava. André? Quinteiro, o Quinteiro. Nossa, como é que o Vila... Rapaz, isso é para jogar em um monte de time dessa Série B. Aí também não rendeu o esperado. Alguns jogadores... Naninho. O Naninho, essa é a temporada que ele vai arrebentar. Aí o cara engorda, machuca, volta fora, machuca de novo. Joga uma partida bem, 2 mal. Não consegue se firmar, né? O destaque do Vila é um jogador que talvez o torcedor colocasse menos fé do que todos esses. O Alisson, né? O Alisson, que vai para o Goiás, vai bem por lá. Então, volta de empréstimo. Ou seja, não conseguiu emplacar, mas está rendendo muito. Então, eu acho que o Vila pode melhorar, assim, se os zagueiros renderem um pouquinho mais, no ataque render um pouquinho mais, o Naninho ter uma regularidade, o Ralf recuperar de contusão, o Igor Henrique, poxa, a gente deposita uma esperança no Igor Henrique, o cara chegou machucado, machucou de novo, pegou virose, entrou no decorrer dos jogos, aí agora teve outro problema. Então, quando o Vila tiver um time inteiro, ele vai ter condições de render mais nesse Campeonato Brasileiro da Série B e terminar assim, sem susto. Não vejo um time brigando pelo acesso.